Eu percebo um desespero de alguns adversários em tentar encontrar maneiras de me desqualificar. Em 2020 eu acreditei que nós não veríamos mais essa facção chamada Partido dos Trabalhadores voltando a governar Contagem. Contagem deu o recado, ela se posiciona mais à direita. O Júnior Amaral tem que demonstrar a própria força também. Eu não posso ficar me escorando em outras figuras. A diferença da nossa pré-candidatura, Thalita, é que a gente não faz dela uma questão mercadológica. E nem no período eleitoral essa incompetente gestão consegue avançar. Não é possível que uma pessoa como essa continue com alguma credibilidade para continuar comandando a cidade. Marília Campos, de 0 a 10. 0. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Hoje, conversando com o deputado federal e pré-candidato à prefeitura da cidade de Contagem, Cabo Júnior Amaral, do PL. Deputado, mais uma vez, seja muito bem-vindo, bom tê-lo conosco aqui na nossa bancada. Satisfação, mais uma vez, estar com vocês, falar com o público de Contagem em especial. Obrigado, Thalita, obrigado, Guilherme. Bom dia. Vamos começar a nossa conversa. Primeiro, eu quero a sua consideração a respeito do nosso último levantamento Datatempo. Prefeita Marília Campos na primeira colocação. O senhor aparece na segunda com aproximadamente pouco mais de 10% da preferência do eleitorado, seguido por Felipe Saliba, do PRD. Para este momento e para esta distância em relação à eleição, é um número esperado pela sua campanha? Nada muito diferente do que aconteceu nas eleições passadas. Vocês podem recordar, Guilherme, na minha última presença aqui, a gente comentou a pesquisa também, CP2, do ano passado. E eu fui muito mais comedido em analisar os números, porque eu não tinha acesso a outros números. Para mim, a referência era ali. E eu nunca me empolguei com pesquisa que me deixasse favorável no cenário e nunca também descredibilizei pesquisas que me desfavorecessem. Mas o cenário atual é diferente para mim porque a gente, no PL, a gente fez pesquisa interna. Não para publicação, para análise e estudo do cenário. E os números que nós fizemos com a pesquisa Veritá, a pesquisa, vou repetir, não está publicada, nos mostra um cenário diferente, não completamente diferente, não inverte ali a colocação dos agentes políticos apresentados no cenário local, mas os números são bem diferentes. Então, hoje eu posso falar com segurança que eu discordo dos números da pesquisa CP2, porque temos levantamentos internos também que fizemos, que são diferentes e nos dão um outro norte. Nesse levantamento que traz aí uma diferença, de acordo com o senhor deputado, o senhor mediu também, essa pesquisa mediu também o nível de satisfação da população de Contagem com a atual prefeita? Sim, mas em uma medida de menor dimensão. Nós fizemos alguns levantamentos que perguntaram ao eleitor coisas mais básicas e mais objetivas. A pesquisa CP2, ela apresenta muito mais informações e muito mais perguntas que foram feitas ao eleitor. Aqui se atribui, e o cenário é o mesmo, tanto nesse levantamento mencionado pelo senhor quanto no nosso, essa vantagem e a primeira colocação, que é uma posição consolidada nesse momento da prefeita Sim. Marília Campos. Se eu tenho um diagnóstico, o PL tem um diagnóstico de por que neste momento há essa avaliação? A prefeita atual, ela é muito conhecida na cidade. E ela é a mais conhecida dos candidatos. Evidentemente, independente se a pessoa analisa como boa ou ruim a gestão, a taxa de conhecimento dela é a mais alta. Eu até vi, Guilherme, a roda de conversa que vocês analisaram, né, sobre a eleição de Contagem, e vocês destacaram que o número da prefeita, no que se refere à rejeição, é baixo. Mas faltou o destaque, na minha opinião, que a taxa de conhecimento da minha pessoa, da minha figura, ela é também a mais baixa. Então nós temos um percentual, e aí estou analisando os números da pesquisa do tempo. Sim. Nós temos um número, de um potencial de crescimento dentro do número de ainda indecisos muito grande. Coisa que se revelou, inclusive, nas eleições passadas. Eu trago aqui, por exemplo, a matéria de 2012, também do tempo, a uma semana da eleição. A gente mostrava que Ademir Lucas e Durval Ângelo estão empatados em Contagem. Nenhum dos dois foi o vencedor daquela eleição. O vencedor daquela eleição foi Carlinho Moura. Sim. Então, assim, o cenário de pesquisa, e aí eu falo em Contagem, não estou me referindo à pesquisa CP2 em específico, mas o cenário de Contagem dificilmente revelou o que aconteceu na prática posteriormente. Então, para mim é muito tranquilo enfrentar esse cenário aí em que a prefeita aparece na pesquisa CP2 muito à frente dos demais. Quando o senhor traz esse retrato aí de que é o menos conhecido, a gente tem uma frase aqui internamente, para outras análises nós já fizemos, no caso do prefeito de Belo Horizonte também, Fuad Numan,
de que é melhor ser desconhecido do que ser rejeitado. Sim. O senhor concorda neste momento com isso? Sim, porque a rejeição, ela é muito mais difícil de você virar a opinião do eleitor. Você precisa ter muitas vezes um contato direto com ele e a atenção dele, que é muito difícil quando ele já tem essa rejeição, para poder virá-lo. Agora, o desconhecimento não. A cidade, por exemplo, na própria pesquisa de vocês aponta isso. Ela se posiciona em maior parte à direita. Então, e a cidade, em grande parte, não sabe que nós temos um candidato autêntico à direita, que criou o movimento Direita Minas, que esteve ao lado de Nicolas Ferreira, de Bruno Engel, de Caporeso, no início, quando éramos só ativistas. Estamos juntos ainda, mas agora em funções diferentes. E criamos diversos agentes políticos à direita em todo o estado de Minas Gerais, por meio principalmente do movimento Direita Minas. A cidade não sabe que o presidente Bolsonaro tem um candidato na cidade e estará presente no momento certo para caminhar ao nosso lado. Então é muito por essa questão do desconhecimento, mas eu tenho total tranquilidade que isso aí será vencido com o fator tempo. E aí não tempo jornal, tempo relógio mesmo, que vai dar a oportunidade das pessoas de saberem o que vai acontecer. Nós mencionamos inclusive questões relacionadas ao momento geracional da cidade. A prefeita é de uma geração diferente de políticos. Sim, eu vi. Tanto a sua presença quanto a de Felipe Saliba, por exemplo, estão tratando de políticos que são mais recentes na história da cidade, né? Então, tem outros componentes. Aliás, feito aqui o convite para que todo mundo acompanhe, está lá disponível no nosso portal youtube.com. Boa conversa. /o tempo, foi uma boa conversa lá com a Marina Schettini e com o Gabriel Ronaldo. E quero lhe perguntar sobre, do ponto de vista da sua campanha, trabalhando com essa perspectiva de não ter neste momento um volume de conhecimento do tamanho do que é o da prefeita, qual é a sua estratégia inicial, deputado? É a busca por se apresentar como alguém de Contagem, e eu estou fazendo essa pergunta muito especificamente porque recentemente nas suas redes sociais o senhor voltou a fazer um vídeo mostrando o seguinte: tem gente que está dizendo novamente que o Cabo Júnior Amaral não é de Contagem, que história é essa? Verdade. O senhor tem primeiro que se referir ao eleitor dizendo eu sou um contagense, ou é falar dos problemas da cidade que estão na gestão Marília Campos? O que é que tem que vir primeiro? Eu percebo um desespero de alguns adversários em tentar encontrar maneiras de me desqualificar. E não encontra. Não encontra sequer uma votação incoerente minha nesses 5 anos de mandato. De algo que eu prego aqui fora uma coisa e voto diferente lá dentro. Eu fiquei, em todos esses anos, premiado entre os 5 melhores. E aí eu falo 5 melhores porque, infelizmente, em um determinado ano eu fiquei em 4º. Mas sempre figurando entre primeiro, segundo e terceiro colocado, com exceção desse ano, como um dos melhores políticos avaliados pelo ranking dos políticos. Então, as minhas votações naquilo que eu prego, na economia liberal, na pauta de costume, o meu comportamento de presença dentro do Congresso Nacional, levando a sério o meu mandato, isso aí impede qualquer busca de elementos que possam me desqualificar na minha atividade política. Na vida pessoal, muito menos. Então, eles tentam encontrar alguma maneira de me desqualificar. E talvez uma fake news como essa, de que eu não sou da cidade, colhe. Então, por isso a necessidade da gente estar falando com a cidade que não só eu sou da cidade, como eu moro aqui desde o primeiro dia da minha vida. A diferença é que eu não respirei os ares políticos da cidade até aqui. A minha pauta ideológica me fez estar presente no restante do estado. Mas eu tenho compromisso com a minha cidade. Em 2020 eu acreditei que nós não veríamos mais essa facção chamada Partido dos Trabalhadores voltando a governar Contagem. Isso para mim foi um choque e pesou para mim também essa responsabilidade. Então por isso eu não vou mais ser omisso na questão municipal. Não que eu tenha sido em outros tempos, mas eu poderia ter feito mais. Como por exemplo, ter entrado de cara na eleição passada, mas porque me enganei. Achei que a cidade não escolheria de novo esse povo e infelizmente eles estão aí governando a cidade. Então agora é hora de a gente fazer a nossa parte de maneira mais direta. Então a volta do PT fez com que o senhor decidisse tentar a prefeitura de Contagem? Talvez tenha sido o principal motivo, Thalita. Para mim é vergonhoso. Eu, como um deputado de direita, cresci na cidade, moro na cidade, crio os meus filhos na cidade, uso o serviço público na cidade, os meus pais estão na cidade, ver o PT, o partido que nós mais abominamos. E aí eu falo também, me referindo à população, porque na eleição para presidente, mesmo tendo uma prefeita do PT, usando a máquina do PT para ajudar o candidato do PT, o presidente Bolsonaro ganhou no primeiro e no segundo turno. Em um cenário em que, infelizmente, perdeu no cenário nacional e perdeu no estado. Mas a cidade de Contagem deu o recado. Ela se posiciona mais à direita e por isso nós não podemos ser omissos nesse momento. Nós temos que dar essa opção à cidade para que ela converta, né, a sua opinião também na eleição municipal. Quando o senhor falou desse movimento, eu quero saber quem exatamente. O senhor já identificou? O senhor está falando? Isso vem da Prefeitura de Belo Horizonte, da Prefeitura de Contagem, perdão, em relação ao senhor, esses comentários a respeito de não ser um candidato de Contagem, não ter uma relação tão intrínseca com a cidade,
Ou o senhor está falando de rede social em geral? Vem até da própria imprensa, Guilherme. Aqui na matéria de vocês, por exemplo, eu falo de vocês do jornal, né? Não de vocês dois jornalistas. Num determinado trecho foi descrito assim: pesa em desfavor do candidato da direita ter nascido em Belo Horizonte. Como se isso fosse demérito, como se isso me desqualificasse, como se me distanciasse da cidade. A prefeita Marília Campos, salvo engano, nasceu em Ouro Branco, uma outra cidade do interior. A mesma coisa se refere a ela, isso não foi citado a ela como um fator desfavorável. Então, a gente percebe que essas coisas acabam dominando a cabeça das pessoas, por isso a gente tem que estar sempre comunicando. A minha conexão com a cidade não é de agora, não é de político, é de cidadão, e ela é permanente. Eu tive oportunidade e eu optei por não sair da cidade, mesmo não fazendo análise à época de questão política, eleitoral. Eu queria voltar numa questão aqui em relação a apoio, deputado, né? O senhor falou aí do candidato do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente tem aí nomes emblemáticos do PL e que despontaram na última eleição, além do nome do senhor, Bruno Engler, Nicolas Ferreira e o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. Como que o apoio dessas pessoas vai chegar para Cabo Júnior Amaral aqui na cidade de Contagem em 2024? Thalita, eu vou repetir o que eu falei mais ou menos na última entrevista. Esses apoios vêm, já está muito bem alinhado. O Nicolas já tem dado entrevistas nesse sentido. É um cara que conhece a minha história, conhece o porquê que eu entrei na política, porque, como eu disse, nós éramos ativistas e trabalhávamos juntos na linha de frente do Direito a Minas. Hoje é um cara de dimensão nacional e, naturalmente, o partido também vai usá-lo para outras campanhas. Mas estará conosco aqui, sem dúvida alguma. Só que, antes de qualquer apoio, o Júnior Amaral tem que demonstrar a própria força também. Eu não posso ficar me escorando em outras figuras. O presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, foi talvez a personificação do motivo de eu entrar na política. Se não fosse ele demonstrando que era possível se posicionar diferente no meio do monte de político ruim e mal intencionado, eu não teria motivação para isso. Eu não teria me inclinado lá atrás em criar o Movimento Direito a Minas e muito menos ser candidato. Só que a figura do Jair Bolsonaro eu não posso escorar nela como um fator principal. Ele virá, tive com ele na semana retrasada, em Uberaba e Uberlândia, foram agendas muito boas, conversamos muito sobre o cenário nacional e estadual e também de Contagem. Ele virá e só fala comigo o seguinte: Júnior, ninguém ganha eleição de véspera. Calma, vamos juntos e no momento certo nós vamos estar lá. Só que as coisas têm que ser dosadas, né? Então, deixa às vezes um ou outro rivalizar aí, deixa eles se entenderem nessa disputa e nós vamos correr, que seja por fora, mas eu tenho certeza que nós vamos dar muito trabalho e no final vamos sair vitoriosos dessa disputa. Dada a necessidade tanto da sua campanha, ou pré-campanha para ser mais preciso, quanto a de Felipe Saliba, de atuar em frente a uma gestão que está bem avaliada neste momento, segundo a nossa pesquisa, o que você tem que fazer efetivamente entre vocês? É fazer cada um a sua pauta separadamente, ou vocês têm pontos de convergência e que podem chegar em algum momento para se juntar? Para dizer, olha, nós temos aqui um tamanho tão grande de uma avaliação que a gente precisa dialogar. Isso acontece entre você e Felipe Saliba? Eu conheço o Felipe de maneira superficial. A minha rivalidade, a minha objeção e o fator impossível de eu caminhar junto se relaciona ao PT. Mas o pouco que eu conheço o Saliba, né? Eu acho que ele vai ter coerência. E no segundo turno, ele vai caminhar comigo. Ainda na questão de apoio, a gente falou do ex-presidente Jair Bolsonaro, Nicolas Ferreira, Bruno Engler, que disputa a prefeitura de Belo Horizonte, pelo menos é ainda pré-candidato, e do governador Romeu Zema, porque na sua composição de chapa há o nome de Márcio Bernardino, do Partido Novo. Inclusive está aqui nos bastidores, né? Veio te acompanhando aqui nessa entrevista. Isso já tinha sido confirmado por você na última entrevista? Permanece essa composição? Permanece. A diferença da nossa pré-candidatura, Thalita, é que a gente não faz dela uma questão mercadológica. Eu não coloco na mesa para poder ficar negociando, avançar com o partido A, com o partido B. O que eu coloco em primeiro lugar é coerência, é alinhamento, é a tranquilidade de caminhar ao lado de pessoas que pareçam conosco. E é o caso do Márcio. E naquele momento, ainda menos do que é hoje. Porque quanto mais eu convivo com ele, mais eu percebo as nossas convergências. É um cara que eu estou muito tranquilo de caminhar ao lado. Outro exemplo de uma matéria que foi escrita há pouco tempo, também aqui pelo tempo, tratou com demérito o fato de eu não ter vereador de mandato na minha chapa do PL. Ora, mas em que momento eu convidei algum vereador de mandato para estar no PL? Não estou dizendo que nós não podemos fazer alianças. Mas se eu estou propondo renovação para a cidade,
eu vou começar matando o projeto na raiz, trazendo pessoas que já estão compondo o cenário político de mandato na cidade? Não. Ainda que, se Deus não quiser que a gente vença essa eleição e a gente não alcance esse resultado, eu tenho que ter contribuído para a cidade. Eu tenho que deixar 2, 3, talvez até 4 cadeiras de vereadores posicionados à direita de verdade. Por isso nós fizemos uma seleção no PL de maneira qualificada. E eu tenho certeza que nós vamos alcançar esse objetivo também, que é um objetivo paralelo à majoritária, mas que lá na frente estarão juntos. Então, voltando à questão do Márcio, é a mesma coisa. Talvez o Márcio me agregue menos no sentido cenário político profissional da cidade, mas ele me agrega muito mais na tranquilidade de estar caminhando ao lado de uma pessoa que se alinha comigo, que é coerente e que converge comigo na quase totalidade das pautas. Pelo cargo que ocupa, pela presença e pelo partido que tem, o Partido Novo, Márcio Bernardino pode lhe ajudar a trazer o governador Romeu Zema mais próximo da sua campanha? O governo de Minas já está na minha campanha em alguma medida, né? Na pré-campanha, vamos deixar isso bem claro. Isso. Mas cada coisa no seu tempo também. Olha, a gente estava falando de bastidor aqui agora, né, Guilherme? Sobre a minha rotina de deputado federal. Eu tenho que sair daqui agora às 9h15, correndo para Confins, porque tem pelo menos 2 projetos e uma relatoria minha na pauta de hoje, nas comissões na Câmara, e tem plenário, que infelizmente a gente não sabe qual é a pauta, mas é uma rotina que nos suga muito também, e eu não deixo ela de lado em nenhum momento, porque eu não posso cuidar da minha pré-campanha de Contagem dando uma banana para quem me elegeu no restante do estado. Então, enquanto eu estiver exercendo o mandato de deputado federal, tem que ter compromisso com ele. Então, me sobra menos tempo do que sobra, por exemplo, para a atual prefeita, que não só está na cidade todos os dias porque ela é a prefeita, como também faz o uso da máquina para isso. Eu comecei a discorrer, eu até esqueci qual era a essência da pergunta. Sobre a possibilidade de que exatamente a composição e a presença que Márcio Bernardino tem dentro do governo possa ajudar a trazer o governador. Então, assim, por mais que o governo já esteja, desculpa ter saído um pouco, por mais que o governo já esteja, eu mesmo tenho responsabilidade de não ficar sugando do governo essa atenção. E isso não me condiciona a outras coisas. Dou exemplo aqui da segurança pública. É uma coisa que eu sempre deixei claro para o governo e para o Partido Novo. Falei, olha, isso não muda em nada a minha postura de cobrança pelo que acontece na segurança pública, que infelizmente em Minas Gerais está enfrentando um processo de defasagem salarial muito grande, e não só isso, alguns outros pormenores, aí por questão de comando, por questão de bastidor, por questão de terceirização de responsabilidade, que infelizmente eu discordo. Mas é a menor parte essa discordância. Na maior parte a gente tem convergência e as coisas estão caminhando muito bem, tanto que esse alinhamento do Partido Novo aqui na montagem das 2 chapas, né, nós fizemos praticamente juntos. Então tem candidatos que estavam conosco que acabaram filiando lá, candidatos de lá que vieram para cá. É um grande time de renovação e de credibilidade que eu tenho certeza que já está marcando história na cidade. Já que você falou sobre segurança pública, saúde e transporte público estão aí no topo dos serviços mal avaliados, de acordo com o morador de Contagem e retratado pela pesquisa Datatempo. Além da saúde, da segurança e do transporte e da segurança pública, o que é a prioridade que precisa ser mudada hoje aqui? Eu acredito que a saúde se destaca, Thalita, porque ela alcança de maneira mais cruel o cidadão de baixa renda, aquele que mais precisa de uma atenção do Estado. Olha só, nós temos um modelo de gestão na cidade que é praticamente inédito, que é uma empresa privada que cuida da gestão da saúde. Inclusive, agora já é alvo de investigação no TCU por uma iniciativa minha de um processo de apuração que nós pedimos na Comissão de Fiscalização e Controle. Uma servidora da saúde que eu conversei recentemente me disse que estava enfrentando, eu estou dando um pequeno exemplo aqui, enfrentando um problema renal. Foi marcada para ela uma cirurgia no hospital municipal. No quadro de médicos tinham lá 3 profissionais disponíveis para fazer essa cirurgia, e quando ela procurou o hospital, foi informada que não existem esses profissionais, que não estavam disponíveis não. Onde estão eles? Sabe por que a gente não consegue descobrir onde eles estão? Porque essa empresa privada, que é a SSA, ela não segue os mesmos requisitos da administração pública. Então eu não tenho acesso aos dados. A gente não sabe quanto de remédio realmente foi comprado, onde estão esses remédios, qual que é a dimensão da fila de exames, de cirurgia eletiva, porque nós temos uma empresa privada que não segue requisitos da administração pública e que está fazendo hora com o cidadão da cidade. Então, retornando o início da sua pergunta, para mim a saúde é a questão mais precária hoje na cidade, mas a inércia de desenvolvimento também vem logo atrás, porque nós temos diversas obras que foram iniciadas e não concluídas, que fica se fazendo política o tempo todo em cima delas. Vai lá conversar com os comerciantes da Pio 12, lá no Água Branca. Aquilo é sacanagem, aquilo é covardia que se faz com as pessoas. Uma obra que era prevista encerrar em, salvo engano, 4 ou 6 meses.
Já vai fazer aniversário agora, dia 1º de maio, a obra começou do ano passado. Nós estamos chegando perto do período eleitoral e nem no período eleitoral essa incompetente gestão consegue avançar. Então é um descaso em todas as áreas, mas eu apontaria a saúde, seguida aí da falta de desenvolvimento da cidade. Não há uma marca dessa gestão para dizer eu que fiz. Esse final de semana a prefeita estava inaugurando uma pinguela lá na Vila Francisco Mariano. Uma pinguela, para mostrar que os jovens, as crianças que jogam futebol num campinho de várzea, atravessavam por dentro do córrego e agora tem uma pinguela. E diga-se de passagem, não foi a prefeitura que fez, foi uma contrapartida de um empresário da região. Então isso aí é uma gozação com a cidade. Não é possível que uma pessoa como essa continue com alguma credibilidade para continuar comandando a cidade. Nós estamos conversando com o deputado federal Cabo Júnior Amaral, do PL. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Aquele momento que o senhor já conhece, deputado, perguntas rápidas e respostas na mesma proporção. Combinados? Combinados. Então vamos lá. A aprovação do governo Zema entre os contagiantes é de 51,6%, maior do que a do presidente Lula. O senhor quer o governador Zema fisicamente na sua campanha? Qualquer figura política que tenha credibilidade com a cidade é bem-vinda. Para mim, nós temos muito mais pontos de convergência do que de divergência. Felipe Salib, em uma palavra. Um concorrente. O que de mais importante Márcio Bernardino traz à sua campanha? Coerência. Marília Campos, de 0 a 10. 0. Cabo Júnior Amaral, deputado federal pelo PL, pré-candidato e primeiro entrevistado da nossa série, da nossa rodada de entrevistas com aqueles que pretendem ser prefeitos da cidade de Contagem. Muito obrigado mais uma vez. Boa semana de trabalho. Até a próxima, deputado. Obrigado a vocês. Bom trabalho para vocês também. Contem conosco. Ótimo dia, deputado. Volte sempre.